18h02. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista. O noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. Eles ainda defendem o povo, faz um rádio novo e a pouco correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco da função vista. Quando a noite vem chegando, vai comunicando, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o rádio de mista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o rádio de mista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais, Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Hora certa. 18h05 na Paraíba. Os destaques do programa desta quinta-feira. Presidente Lula vai jantar com ministros do Supremo logo mais no Palácio do Alvorada. Governo Trump tem um plano de sanções graduais contra autoridades brasileiras. Família do ministro Luiz Roberto Barroso pode perder um imóvel milionário que possui nos Estados Unidos. Partido Liberal expulsa deputado que elogiou o ministro Moraes e fez um aviso ao presidente americano Donald Trump. Governador João Azevedo inaugura barragem no Curibataú da Paraíba e aparece em primeiro lugar em pesquisa para o Senado na eleição do ano vindouro. O cotidiano brasileiro, os destaques da política estadual e os enfoques da política nacional. O Cidade em Revista está no rádio, no celular, no computador, no tablet, na plataforma digital que você escolher e na rádio Camisa 10 FM. 6:06 agora. A audiência do rádio na internet vem aumentando dia após dia e sentimos orgulhosos de participar deste crescimento desde 1997. Radios.com.br, criado para levar o rádio aos 4 cantos da terra. Acesse agora radios.com.br. Você já parou para pensar em como a água está presente em nossas vidas? Você escova os dentes usando água, se alimenta usando água, se locomove em veículos que utilizam água, respira um ar que depende de umidade. E você já parou para pensar no que vai acontecer se a água acabar? Não desperdice água. A conta vai ser paga por todo mundo. Rádio Camisa 10.
Campina Grande, Paraíba. Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a Vitrine Outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na Vitrine Outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 98882-4860 e peça a visita de um consultor. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 3341-3727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Colégio Autêntico, um mundo de histórias, experiências e conquistas, sucesso e realização presente em cada fase da vida. Da infância e juventude, um projeto de ensino autêntico. Preparamos campeões para a vida. Colégio Autêntico, educação infantil, ensino fundamental e médio, Campina Grande e Patos. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos. Área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. A luta contra o câncer não é fácil. Por isso é preciso conhecer os direitos que podem ajudar. A pessoa com câncer tem direito à isenção do imposto de renda sobre os rendimentos da aposentadoria, reforma ou pensão. Porém, é preciso continuar declarando os valores no campo rendimentos isentos e não tributáveis. Conheça seus direitos para lutar contra o câncer. Rádio Camisa 10 FM, 24 horas no ar. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. São 18 horas e 11 minutos na Paraíba, pontualmente 6h11 agora. Alô pessoal, alô minhas amigas, alô meus amigos, saudações sinceras a todos. Tá tudo bem com vocês por aí? Tudo certinho, tudo legal, tudo tranquilo, saúde boa? Já jantou ou ainda não? A janta está no fogo, está sentindo o cheiro da comida,
cozinhando, hein? O alimento é um dos prazeres da nossa vida, sabe disso, não é? E a gente começa a se alimentar pelo olfato, pelo cheiro da comida. Aí é que a fome aumenta. Tem gente que faz comida que cheira quando está no fogo e tem gente que faz comida que não cheira. Aliás, tem comida que quando está no fogo até exala um cheiro desagradável. Vai depender dos temperos, do modo como aquele alimento é preparado. Dizem que tem gente que nasceu para cozinhar e que tem gente que não nasceu para cozinhar, só para comer. Mas eu acho que todo mundo deve saber de tudo um pouquinho, nem que seja um pouquinho, porque haverá um momento na vida que a pessoa vai precisar fazer alguma coisa, por uma razão ou por outra. Vai ficar só, todo mundo viajou, morreram os que moravam com você. As coisas naturais da vida. Aí você não sabe fazer um café, não sabe preparar um cuscuz, não sabe fritar um ovo. Como é que vai ficar? Tem que saber fazer alguma coisa. Sabe fazer um suco? Sabe fazer um chá? Sabe assar uma carne? Sabe temperar uma carne, amaciar uma carne para churrasco? Já preparou uma costelinha bovina no capricho? Ou quando você acende o fogo para assar uma carninha numa churrasqueira, seja ela improvisada ou não, a carne vai queimar, vai virar tição, hein? Em Frade Capuchinho, Emanuel Erivan, em Dr. Gildo Lima do Nascimento. Tudo no mundo tem o seu jeito, a sua forma, os seus macetes para se fazer. Eu aqui advogo a tese de que a gente deve ser curioso. Todos nós devemos ter curiosidade, no bom sentido, para aprender a fazer alguma coisa. Vai precisar, vai ter um momento. Não é só alimento não, estou falando sobre comida, mas às vezes você chega na casa de alguém, no apartamento de alguém, na residência de alguém, aí o sujeito abre a porta para você entrar, o dono ou a dona, a porta parece aquelas portas de castelos abandonados, a dobradiça, sabe, ferro contra ferro, raspando, rangendo ali, uma gota de óleo, bastava uma gota de óleo em cada uma daquelas dobradiças. Normalmente as portas têm três, uma numa extremidade e outra na outra e uma no meio. Uma gotinha, duas gotinhas de óleo. Ah, eu não tenho óleo em casa, não. Óleo de comida. Não tem. Óleo que você passa no cabelo aí, para pentear o cabelo, qualquer óleo, vegetal, mineral. Ferrolho, a mesma coisa. Fechaduras. Parecem coisas bobas, mas existem pessoas que não sabem fazer nada disso, não tem noção. E o pior, ou não, é que aquilo não incomoda. Porque tem coisa mais irritante do que você ir abrir uma porta, seja lá de onde for, na frente da sua casa, dos fundos, de um banheiro, de um quarto, de uma despensa, e tá lá aquela dobradiça fazendo o maior barulho do mundo. O ferrolho é a maior agonia para abrir ou para fechar. Falta de compra um spray daqueles de óleo que tem aí, que são lubrificantes. Qualquer supermercado tem, custa 10, 12 reais, dura 5 anos. Basta uma sprayzadazinha, como dizia Juarez Amaral, uma xilingadazinha, resolve aquilo ali. Então, não sei, há pessoas que são desinteressadas de tudo isso. Aí precisam pagar para alguém fazer coisas bobas, banais, como trocar a pilha de um relógio, como trocar a borrachinha de uma torneira. Eu tenho amigos homens que não sabem para que lado abre a torneira e para que lado fecha. Não sabem o que é sentido horário e sentido anti-horário. Eu quero lá saber disso, tem quem faça para mim, não me interessa não. Eu vou estudar outras coisas. Aí, o que é que você sabe fazer na vida? Mas como aquela pessoa que uma vez eu pedi um emprego ao saudoso secretário Itam Pereira, e essa pessoa foi ser recebida pelo professor Itam, doutor Itam, reitor Itam Pereira. Itam era secretário de Educação aqui do município de Campina Grande, governo Cássio Cunha Lima. Aí quando a pessoa chegou lá, ele depois me contou, né, professor Itam. Aí sentou, aí disse: minha filha, o que é que você sabe fazer?
eu não sei fazer nada. Aí também disse, vai embora que eu converso com o Paulo depois. Aí chegou para mim e disse, a pessoa disse que não sabe fazer nada. Como é que a pessoa vai em busca de uma colocação no mercado de trabalho? Alguém abre as portas, pede, solicita, aí quando chega lá diz que não sabe fazer nada. Aí, como diz um amigo meu ali, aí é para se lascar também, né? Tem gente que não quer nada com a vida. Então, viva a sua vida do seu jeito. Existe o jeito que para você é o correto, pode ser que exista a forma, a maneira que para mim é a correta, mas existe uma forma consensual, que a maioria entende e compreende que deve ser aquela forma na qual nós devemos nos balizar para sair tocando o nosso dia a dia. São 6h18, 18 horas e 18 minutos agora. Outro dia eu conversando ali com uma mulher, amiga minha, trocando ideias, ela tem filhas mulheres. Aí eu perguntei assim, fulana, como é que tá? Ah, tá bem, tá tranquilo, tá. E aí, continua do mesmo jeito, não lava uma calcinha, eu quem faz tudo. Sim, mas o que você viciou, não? Você acostumou? Não, é porque não tem tendência para fazer nada, nenhuma tarefa doméstica, caseira, tal. Mas o que é que essa pessoa sabe fazer? Aí a mãe respondeu, namorar só. Pronto, tá aprumada na vida essa. Aí eu disse, a culpada é você, porque você ainda hoje namora muito, que eu sei, e as meninas vão no mesmo caminho da mamãe. Ela disse, mas eu faço tudo, as coisas para mim e para ela. Eu digo, então pronto, se elas não fazem, ou pelo menos essa pela qual eu perguntei, é porque você deixou que isso acontecesse e não tomou as rédeas da situação um pouco mais cedo. Eu vou dizer uma coisa a vocês, olha, meu conceito, minha concepção, meu entendimento, minha visão. Se homem relaxado já é uma desgraça, você imagina mulher relaxada. É pior ainda. Porque mulher, ela precisa se cercar de cuidados bem especiais em tudo na vida, né? Que o homem nem sempre precisa. A mulher precisa ser mais cautelosa, mais comedida, entendeu? Tomar certas precauções. Aí tem umas que não estão nem aí, meu. De todo jeito tá bom, tanto faz tomar banho como tá fedida, tanto faz depilar a axila como não, tanto faz ajeitar o cabelo como não, quer saber de fumar, beber e farrar. Aí hein, Tião Lima? Aí não dá, né, Tião? Alô Astrozildo Pereira, alô Fefé Cavalcante, alô Neto de Remígio, alô Aloysio 10 anos, boa noite doutor Geraldo Medeiros, Valdec Nóbrega, Branco Miguel, em Cacimba de Dentro, boa noite Emanuel Erivan, Bebeto Medeiros Marajó, Pedro Souza, Juscelino Salles, Wilson Siqueira, Sargento Nogueira botou todo mundo em forma hoje para prestar continência ao governador João Azevedo. Daqui a pouco, às 7 horas, João Azevedo vai abrir a plenária do Orçamento Democrático lá em Barra de Santa Rosa. Eu já soube que Nogueira botou todo mundo em forma, desde 5 da tarde, que o pessoal tem pulsão de sentido. Até Fabinho está no meio. O Wilson Siqueira, o catedrático, todo tomando uma sopinha de carne com legumes e torradas do doutor Gildo. Ave Maria. Ontem eu degustei uma sopinha ali no Capricho, com aquela dose de uba-uba, limãozinho espremido, meu amigo. Alô Enzo, alô Adriano Carlos, boa noite, alô Assírio, Santa Bárbara, Carlinhos das Frutas em Massaranduba, ouvindo o programa, perguntando se eu vou para a feirinha amanhã na Pirâmide. Desde a pandemia que eu não fui mais para a feirinha. Eu era viciado naquela feirinha. Aliás, eu sou o sócio fundador da feirinha, lá em 96, Praça da Bandeira. Aí na pandemia, com medo de aglomerar, chegar perto das pessoas, aquele moído todo, em carroça, meu amigo Dimas, seu Américo do sítio Geraldo de Matinhas, eles também vinham para a feira. Aí chegou a pandemia, eu deixei de ir, perdi o hábito de ir para a feirinha.
Boa noite para você de perto, para você da distância. Uma pergunta aqui, Evandro Nogueira já chegou, já está em Campina Grande? Acredito que ainda não, porque quando chega, Evandro normalmente avisa. Mas ele vem, agora falou que início de agosto viria, não precisou exatamente o dia, mas quando Evandro diz que vem, é porque vem, a gente sabe que é assim. 18h23, 6 horas e 23 minutos agora. Último dia do mês de julho, desse ano da graça de 2025, minha amiga Bernadette Oliveira está no Rio Grande do Norte. Deixa eu ver qual é a cidade, ou quais são as cidades do Rio Grande do Norte que aparecem aqui no meu painel. Agora, estou vendo aqui Parelhas. Se ela estiver em Equador, pode aparecer aqui Parelhas por conta da antena do celular pelo qual ela está ouvindo. Tem Natal e tem Parelhas, Rio Grande do Norte. Tem Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, capital. Campos dos Goitacazes, no Rio. Niterói, do outro lado da Baía de Guanabara, também no Rio de Janeiro. Fortaleza, Solânia, Livramento, Salvador, Simões Filho, Barreiras e Vitória da Conquista, na Bahia. Brasília, Distrito Federal, Areial, Pocinhos, Remígio, São Paulo, capital, Franca, Limeira, São José do Rio Preto. São algumas das cidades onde tem gente agora acompanhando o nosso programa. Boa noite. Sim, aí 31 de julho, que é o mês do meu aniversário, foi no dia 7, você jamais vai esquecer que o meu aniversário é no dia 7/7, e eu digo isso não é para ninguém mandar presente não, que eu nem gosto, porque primeiro eu não sei dar presente a ninguém, não sei comprar nada para ninguém, e não quero que ninguém compre nada para mim, não precisa. Importante são as amizades, bate-papo, quando a gente gostar, eu quero que vocês gostem de mim, do jeito que eu gosto de vocês, pronto, esse é o maior presente. Então, o 31 de julho, vocês sabem que hoje é o dia do cachorro vira-latas, é o dia do cão vira-lata. Por quê? Porque resolveram adotar essa data como a data do cão vira-lata. O vira-lata é aquele cachorro, aquele cão que não tem raça definida. É o cão sem raça. Você chega no veterinário, normalmente ele escreve, aí, como é o nome do seu cachorro? O de Araújo, né? Bob. Tem apelido? Tem. Bobito. Aí diz, qual é a raça? Aí Araújo diz, rapaz, não sei não. Aí o veterinário coloca lá, SRD, sem raça definida. Essa data foi criada, minha gente, com o objetivo de incentivar a adoção responsável e o não abandono de animais, e para que o bem-estar animal seja sempre uma preocupação da sociedade. Adotar um animal é um ato, entendeu, que eu considero um ato até de piedade, de um ser vivo que é abandonado, que é solto nas ruas, que está sofrendo, que sente frio, que adoece, que não tem quem cuide. Esse é o meu entendimento. A adoção responsável, unida a políticas públicas de controle populacional de gatos e de cães, como por exemplo a castração, ajudam a diminuir o número de animais de rua em situação precária e de vulnerabilidade, a combater o abandono, casos de maus tratos e a proliferação de inúmeras doenças, tanto para os animais como para os seres humanos. Essa data, então, foi criada também para combater a visão preconceituosa e distorcida do homem sobre os cachorros, chamados vira-latas, e tirar o estigma de animais sujos que vivem no lixo ou que são inferiores porque não têm um certificado de linhagem, uma origem, o pedigree, que a gente fala tanto do cachorro. Cães e gatos de rua foram associados por muito tempo, infelizmente, a animal sujo, fedorento, doente, etc. e tal. Faz 8 meses que eu um dia saí daqui, já contei isso para vocês, fui lá no centro de zoonoses. Tinha morrido 2 cachorras, 2 cadelas que eu tinha em casa. Eu disse, eu vou adotar uma cachorra. Eu gosto mais das cadelas porque o cão macho, ele sai fazendo xixi em tudo que é canto, levanta a perna, urina na roda do carro, no pneu, no pé da porta, na árvore, na planta, não é assim? É.
E a fêmea não, a fêmea é mais jeitosa, né, entendeu? Não tem assim tanta necessidade de marcar território. Dizem que os cães machos fazem isso para marcar o território, assim como os gatos, os felinos também fazem. João Batista, Valdez Barbosa, boa noite para vocês. Aí eu fui no centro de zoonose, tinha uns 300 mil cães por lá, entrei lá com o pessoal, fui muito bem recebido, a turma me conheceu e facilitou aquele processo todo de adoção. Normalmente as pessoas escutam aqui o rádio e me veem na televisão, sabem que eu gosto de bicho. E eu escolhi uma cadela, que tinha sido recolhida da rua, né? Um filhote tinha 4 para 5 meses, mas meu amigo, eu trouxe essa cachorra e passei a tratar todas as vacinas, foi no veterinário, ficou bonito, o pelo começou a brilhar, engordou, começou a crescer. A cachorra já deu tanto prejuízo por aqui que, se fosse, acredito eu, outra pessoa já teria soltado na rua ou devolvido lá ao centro de zoonoses, que eu nem sei se eles recebem de volta. Mas o cão, entendeu, não tem controle, e eu acho que abandonaram na rua exatamente por isso. É indisciplinado, desobediente, morde tudo, de pedaço de pedra, madeira, ferro, o que encontra pela frente. Já destruiu o sofá, uma cadeira, morde tudo, entendeu? Agora, eu fico, usando assim a linguagem bem popular, com pena, porque já faz 8 meses, já se acostumou aqui, ficou amiga da outra cadela que eu tenho, ficou amiga dos gatos, brinca com os gatos para lá e para cá, dificilmente ataca. Os gatos estranham muitas vezes as brincadeiras que ela faz. Ela começa brincando, daqui a pouco é grande, bem maior que o gato, pesa, arranha o gato, às vezes morde o rabo do gato, a orelha do gato devagarinho, o gato reclama e aí ataca também, essa coisa. Mas o problema é o comportamento da cadela, que eu sinceramente não sei mais o que fazer, porque ela obedece quando está perto de mim, quando eu saio de perto, olha, já está com alguma coisa na boca, destrói planta, destrói jarro, morde tudo que encontra pela frente, pedra, de repente vem mastigando alguma coisa, quando a gente olha uma pedra na boca, pedaço de pau, tudo que encontra põe na boca, espuma do sofá, desmanchou, tecido, Ave Maria, é um verdadeiro trator, é um esmeril da França, como diz uma amiga minha. Pensa num bicho danado. Eu vou fazer mais umas tentativas aqui para ver se consigo domesticá-la, digamos assim. São 6h30 agora. E tem mais uma. Vocês sabiam que essa cadela que eu adotei, ela aprendeu a abrir as portas agora. Ela fica só, parece cachorro de circo. Quando tinha animais nos circos, você lembra? Tinha cachorros, tinham leões, elefantes, aqueles bichos adestrados que faziam um show, um espetáculo, um quadro lá no circo. Pois essa cadela, ela fica em duas patas, né? Os pés traseiros, as patas traseiras, e ela vai, põe a pata dianteira na maçaneta, abre qualquer porta para entrar ou para sair no ambiente que ela quer. É um bicho diferenciado. Eu vou levar para ver se o frade Capuchinho faz uma oração e passa a mão na cabecinha dela para ver se ela amansa um pouco mais. Não que ela seja um cão que ataca, mas amansa no sentido de ficar mais comportada. Água benta, frade Emanuel Ivan, para ver se a cadela fica mais disciplinada. Então, se você tem um cãozinho vira-latas por aí, goste dele o quanto você gostaria de um cão de raça. Para mim não tem esse negócio não. Eu já tive aqui fila brasileiro, pastor alemão, cães de raças conhecidas, famosas, mas eu gosto muito mais dos vira-latas, porque esses são fiéis, esses são cães que avisam quando chega estranho, são cães de guarda. Alguém toca no interfone, o bicho parte, entendeu? Com vontade de rasgar tudo. É bicho que gosta de defender o seu próprio território. Outra aqui está gozando comigo. Por que você não faz como aquele padre Egídio, lá do Hospital Padre Zé? O padre Egídio tinha cães de raça, custava 20 mil reais um filhote. Não, eu prefiro adotar um cão desses abandonados por aí.
lá no centro de Zona Norte. Se você for lá e você gostar de bicho, você fica comovido com aqueles animaizinhos todos ali, como que suplicando, olhando assim para a pessoa, como que suplicando para ser levado, para ser bem tratado, para ter um lugar para dormir, para ter comida boa, tudo, entenderam? Entendeu, Djalma Neves? É desse jeito. Araújo Neto disse, além de Bobito, eu também tenho aqui o Podim. Esse apelido veio porque o bicho era podre. Quando Araújo Neto recolheu, parece que era um cão de rua também, que ele levou para casa e tratou. O bicho hoje é gordo, entendeu? É tranquilão, todo roliço, de tanto comer, de tanto dormir. Parece com aqueles gatos de hotéis. Antigamente você chegava nos hotéis para se hospedar, nas pensões, nas pousadas. Aí tinha lá aquela pessoa que atendia, às vezes era a dona, era o dono, do que hoje se chama de recepção. Aí tinha lá um gatão bem gordo em cima do balcão, dormindo, mal abria os olhos assim, para olhar para você. Aí o cara dizia, quando alguém engordava, as pessoas diziam assim, você está gordo igual a gato de hotel, porque quase todo hotel, pensão, pousada, tinha um gatão bem gordo lá deitado em cima do balcão. Paulo Roberto, leva essa tua cadela para Pai Dengue. Ele dá jeito, se ele fizer uma oração com a mão na cabeça dela, fica bem mansinha. Antônio Clemente, lá de Pocinhos. Eita, Clemente. Apaguei um bocado de pecado, viu, com essa cachorra. Bebeto e Isabela, tá mandando aqui, meu cachorro. Esse é uma 12, deixa eu olhar direitinho. Ampliar aqui essa fotografia para ver. Leonardo, foi que você mandou. É 12, viu o cartucho aqui? É um cartucho CBC, pelo jeito, calibre 12. A 12, ela é boa assim com um cano só, como essa sua, ou com 2 canos, de preferência com o cano cerrado. E aí é que o negócio fica, né? Atingiu a cabeça de um elefante, o elefante vai direto, na mesma hora. Até o elefante vai. Você imagine, né? Outras coisitas ou outros seres. 6h35, 18 horas e 35 minutos agora. Alô, Antônio Josivaldo Bezerra. Minha gente, o governador João Azevedo entregou hoje mais uma barragem. Barragem José Procópio de Barros. É a conhecida Barragem dos Porcos, lá em Pedra Lavrada. Pedra Lavrada, terra do meu saudoso colega Clóvis de Melo, terra de Tinã, Sebastião de Vasconcelos, Porto. Araújo Neto conhece bem essa região ali. Pois bem, foram 16 milhões e 200 mil reais em investimentos desse reservatório que vai garantir o abastecimento da água do município, da zona urbana e também da zona rural. João também passou hoje pela cidade de São Vicente do Seridó, onde entregou um complexo educacional da Escola de Ensino Fundamental Maria Francinete de Souza. Ali o governo investiu 4 milhões e 300 mil reais. Situada lá na bacia do chamado Rio Seridó, a barragem dos Porcos, inaugurada em Pedra Lavrada, tem como principal finalidade abastecer a cidade e a região. São 5 milhões e 600 mil litros, acho que é isso. A barragem recebeu, como eu disse, um investimento de 16 milhões e 250 mil reais. João falou sobre a importância do reservatório, dizendo que a barragem representa uma grande transformação para as pessoas que vivem ali. Lucas Ribeiro, presente, destacou a importância do reservatório. Quanto foi aguardada essa barragem, um sonho antigo que agora se concretiza. O governador e todo o seu staff estarão daqui a pouco às 19 horas na Assembleia do Orçamento Democrático na cidade de Barra de Santa Rosa. Pois bem, importante. Adriano Galdino está acompanhando. Eu quero saber se Cícero Lucena apareceu, se está por lá. Cícero está rodando o estado todo. Para onde João Azevedo vai, ele também vai.
e dizendo que é candidato a governador na eleição do ano que vem. Todo mundo se mexendo há pouco mais de um ano, né? 1 ano e 3 meses para a eleição do ano que vem, e o povo correndo o trecho atrás de voto. 6h37. 18h37 agora. Minha gente, o presidente Lula, presidente da República, convidou os ministros do Supremo Tribunal Federal para um jantar daqui a pouco no Palácio da Alvorada. Eita! Lula decidiu fazer um encontro informal com os ministros do Supremo, depois que o presidente americano oficializou aquelas tarifas contra alguns produtos que o Brasil exporta para lá, e depois que ele aplicou as novas sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. O gesto de Lula é entendido como um reforço do apoio da presidência da República, do governo brasileiro, à Suprema Corte e à soberania nacional. Ontem, Lula já havia se reunido, ele se reuniu na noite de ontem com Luiz Roberto Barroso e com os ministros Gilmar Mendes e Cristiano Zanin, noite de quarta-feira. Lula disse a esses 3 ministros que manterá o discurso de que não tem poder ou intenção de interferir em decisões judiciais como quer Donald Trump. Em nota oficial, também divulgada ontem, o Supremo diz que não vai se desviar do papel de cumprir a Constituição. Segundo o tribunal, o julgamento de crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado é exclusiva competência da Justiça brasileira. Após o anúncio das sanções, o advogado-geral da União, Jorge Messias, defendeu publicamente a soberania nacional e prometeu uma resposta dura às ações do presidente Donald Trump. Hoje à tarde, Lula esteve com os ministros Fernando Haddad da Fazenda, Jorge Messias, advogado-geral da União, Gleice Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, Rui Costa, da Casa Civil, Alexandre Padilha, da Saúde, Sidônio Palmeira, da Comunicação, e o secretário executivo do Ministério, Márcio Fernando Elias, que representou o Geraldo Alckmin, que estava cumprindo uma agenda em São Paulo. Geraldo Alckmin, você sabe que além de ser o vice-presidente, ele é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. A reunião definiu para a próxima semana reuniões onde Geraldo Alckmin deve ouvir novamente empresários dos setores mais afetados pela decisão do presidente americano para tentar ajustar um plano de contingência que visa proteger os pontos de emprego, os trabalhadores que serão afetados pelas medidas do presidente norte-americano. Agora, a gente precisa fazer aqui uma rápida observação. Vocês viram o que o ministro Alexandre de Moraes fez ontem lá no campo do Corinthians, em São Paulo. O ministro saiu de São Paulo à tarde, saiu de Brasília à tarde para São Paulo com a esposa dele, para ir ver o jogo do Corinthians lá no Itaquerão contra o Palmeiras. Foi. Cidadão normal, tem o direito, não está trabalhando à noite, pode ir, pode. Perguntaram-me se ele foi no avião da FAB. Eu não sei. Acredito que sim, ele tem direito. Mas pode pedir o avião para ir para o jogo, pode pedir para ir para onde quiser. Repito, eu não sei se ele foi no avião da FAB, mas acredito que sim. Porque nenhum ministro desse do Supremo hoje entra num avião de carreira, como a gente chama, num avião comercial. Nenhum. Nem os 10 homens, nem a mulher, a única mulher é a ministra Carmen Lúcia. Não vão, porque vão receber a pulpo o tempo todo dentro do avião. E não vai ter
condição de mandar prender todo mundo, os passageiros todos. Então o que é que eles fazem? Não me consta que tenha avião com primeira classe, de Brasília para São Paulo, então acredito que ele foi no jatinho da FAP. Aí quando chegou lá, as câmeras do estádio deram close no ministro. E ele apareceu no telão. Tem os telões lá no campo do Corinthians? Quando apareceu nos telões, aí vaiaram. Uns bateram palma, é verdade, e outros vaiaram. As vaias foram mais fortes do que os aplausos. O que foi que o ministro fez? Deu o dedo para o povo. Aqui, ó, para vocês, bocado de besta. Aí cabe perfeitamente a pergunta: isso é maneira de uma autoridade da República se dirigir à população, ao povão? Aqui no Brasil, dar o dedo é fazer um gesto obsceno. É ou não é? Todo mundo sabe que é. Você imagina se alguém desse o dedo para o ministro. O que é que ele não mandava fazer? Hein, Doca Calixto? Mas o ministro deu o dedo para os torcedores que o vaiaram. Gesto obsceno. Aí isso é traduzido por alguns como uma demonstração do que o ministro está sentindo. Ou seja, ele é um ser humano, está irritado, tomou conhecimento na tarde de ontem dessas sanções da lei Magnitsky, lá do governo americano. Naturalmente que a cabeça de qualquer um fica baratinada e acredita que o ministro estava assim. Agora, que não foi um gesto, não é, condizente com o posto que ele ocupa, com a função que ele tem na República, a pessoa que é considerada hoje xerife do Brasil, aí não foi legal. Não foi legal. Acompanhando o noticiário das estações de televisão norte-americanas no dia de hoje, eu posso dizer a vocês que o Departamento de Estado planeja impor a mesma lei na qual enquadrou Alexandre de Moraes a outros ministros do Supremo que vêm votando a favor do processo contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Essa apuração foi feita, inclusive, pelo jornalista brasileiro Lorival Santana, que é analista internacional da CNN Brasil. Todo mundo tomou conhecimento que o governo americano aplicou ontem a legislação contra Alexandre de Moraes. Essa lei é usada para punir estrangeiros acusados de violações graves dos direitos humanos pelo mundo afora. No programa de William Vac, na CNN, na noite de ontem, o Lorival Santana disse que o processo deve ser feito de forma gradual. Ou seja, o governo americano não quer punir todo mundo de uma vez. Enquadraram Alexandre de Moraes na lei. Aí vamos ver de que forma ele reage. Isso é a visão do americano, hein? De que forma o governo brasileiro reage. Dependendo dessa reação, Edson Souza, aí o governo americano vai tomando novas decisões de sancionar outras pessoas, outras autoridades do Brasil. Segundo Lorival Santana, esse plano do governo americano inclui também outras medidas em relação aos vistos das pessoas que estão ali em torno do presidente Lula. E essa restrição de vistos pode se estender também aos brasileiros em geral. Ou seja, Lorival Santana, que está em Washington, acompanhando todo esse moído, ele ouviu de autoridades americanas que de repente, Donald Trump pode proibir qualquer brasileiro de entrar nos Estados Unidos. Imagina a confusão. Copa do Mundo, hein? No ano que vem. Tem Copa do Mundo com jogos no Canadá, nos Estados Unidos e no México. Lorival Santana diz que, segundo esse plano do governo americano, vistos, inclusive, que já existem, podem ser revogados. E os brasileiros poderão ter que pagar até $500 para tirar um novo visto, se submetendo a regras muito mais rigorosas do governo dos Estados Unidos. Lorival também disse que as tarifas impostas por Donald Trump são uma forma do presidente americano impor a sua vontade. Na avaliação do mesmo analista, Trump gostaria que Lula fosse à Casa Branca para ele fazer o mesmo que fez com Volodymyr Zelensky da Ucrânia e Cyrus Ramaphosa da África do Sul.
A ideia é que o presidente brasileiro seja visto pelo mundo recebendo e reconhecendo que o processo contra Bolsonaro foi longe demais. Isso seria o cenário ideal para Donald Trump. O próprio Trump tem informação de que isso não vai acontecer, de que Lula não pretende ir à Casa Branca. Se for, primeiro, não tem convite, nem ele perguntou se pode ir. Depois, se chegar ali, todo mundo sabe o que é que vai acontecer, não é? O Departamento de Estado dos Estados Unidos está premiando a Argentina, ou seja, o governo do Javier Milei, com discussão sobre tarifa zero em até 80% dos produtos de ambos os lados e também com isenção de visto para que argentinos viajem aos Estados Unidos. Entenderam? Enquanto aqui ele está taxando alguns produtos, na Argentina ele vai talvez implantar tarifa zero para os produtos americanos que entram na Argentina e para os produtos argentinos que entram nos Estados Unidos. E pode isentar os argentinos de visto para entrar em território americano. Pois é. Há quem diga que Donald Trump também pensa em interferir na eleição brasileira do ano que vem. Pode isso, Arnaldo? Não sei. Não sei como seria. É o que estão dizendo os jornalistas brasileiros que viajaram para Washington para acompanhar a implantação dessas tarifas para alguns produtos brasileiros. Agora vamos analisar o que o outro lado está dizendo. O que é que o lado de Lula está dizendo? Está dizendo, e isso está em várias matérias hoje, em agências noticiosas, em portais de notícias, em jornais, programas de televisão, dizendo que Donald Trump arregou para Lula. O que é arregar? É bater pino. Estão dizendo que Donald Trump bateu pino para Lula, que disse que ia taxar todos os produtos brasileiros em 50%, quando foi ontem, ele tirou cerca de 700 desses produtos da lista dos 50%. Você acredita nisso? Continue acreditando. Você acha que Trump é o manda-chuva do mundo? Continue achando também. Aqui eu vou dizendo a vocês o que ocorre, o que acontece. Aí, se você acha que Trump está com a razão, continue achando. E se você acha que Lula está com a razão e que o galego americano está tremendo de medo de Lula, de Alckmin, entendeu? De Alexandre de Moraes, você também continue pensando. Ah, mas Alexandre de Moraes disse que não tem nada nos Estados Unidos, nem um bem, nem um carro, nem um terreno, nem uma casa, não tem nada, está nem aí. Aliás, ele disse ontem, através de assessores e tal, que nem gosta muito de ir aos Estados Unidos. Curioso, né? Que eles só viviam lá nos Estados Unidos. Você via direto esses ministros do Supremo em Nova York, em Boston, e na Califórnia e tal. Não, o Alexandre não está nem aí. Para ele tanto faz. Agora, o pessoal descobriu hoje, olha só, que, por exemplo, dizem que o ministro que mais possui bens nos Estados Unidos é Gilmar Mendes. Não sei, eu li em algum lugar. Mas hoje, jornalistas brasileiros descobriram que a família do ministro presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, tem um imóvel milionário em Miami, na Flórida. Um apartamento de frente para o mar, em uma das regiões mais nobres de Miami, nos Estados Unidos. Está em nome de uma empresa que é ligada à família do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. A propriedade tem 158 metros quadrados e o valor de mercado hoje desse apartamentozinho, minha gente, sabe qual é? O pessoal levanta tudo, 4 milhões e 100 mil dólares. O imóvel está registrado em nome da Tulube, Flórida, uma offshore que tem sede ali em Miami. Os jornalistas do portal Metrópolis de Brasília divulgaram as informações hoje, quarta-feira, dia 31. O atual titular dessa empresa é o advogado Bernardo Brussel Barroso, que é filho do ministro Luiz Roberto Barroso. Os familiares formam a sigla TELUB, com a pronúncia em português, com as iniciais de seus nomes, Tereza, T-E, Luna, L-U, e Bernardo, B-E. Aí ficou TELUB, o nome da empresa,
que é titulada por um filho do ministro. A aquisição desse imóvel aconteceu, sabe quando? Em março de 2014, pouco depois que Barroso assumiu a cadeira no Supremo Tribunal Federal. Na época, a compradora registrada era sua mulher, a mulher do ministro Barroso, dona Tereza Cristina Brussel, que morreu em 2023. O apartamento fica localizado em Key Biscayne, pertenceu ao empresário argentino Eduardo Constantini. A propriedade pode se tornar alvo de restrições caso o governo americano aplique as sanções que aplicou ao ministro Alexandre de Moraes e a outros integrantes da corte, porque a lei Magnitsky, ela indisponibiliza tudo o que a pessoa possuir no território norte-americano. O ministro Moraes, como você sabe, entrou na lista de penalidades da lei Magnitsky, que prevê congelamento de bens, suspensão de vistos e outras medidas contra estrangeiros acusados de violar direitos humanos. Até agora, os americanos suspenderam os vistos de 8 ministros: Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Edson Fachin, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, que é ministro da Justiça, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Pois é. A lei Magnitsky, meu amigo, minha amiga, permite atingir bens vinculados a familiares e até a terceiros, caso o governo americano entenda que há uma tentativa de ocultação patrimonial. Dessa forma, o congelamento dos bens impede a venda ou transferência das propriedades, embora nem sempre haja restrição de uso imediato. Se o sujeito morar lá e a condição de moradia, de permanência dele for legal, ele fica morando, mas já sabe que o imóvel não pertence mais à sua família. Aí eu pergunto a vocês, se os jornalistas do portal Metrópolis de Brasília descobriram tudo isso aqui, você imagina o governo americano, com o FBI, com a CIA, com o Serviço Secreto, com tudo isso. Eles sabem onde tem um alfinete, em qualquer lugar do mundo, pertencente a qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal. Repito o que disse ontem, essa lei foi criada em 2012 e depois ela ampliou o seu alcance para punir membros de governos e magistrados que perseguem opositores, censuram a imprensa ou violam garantias individuais. No caso do ministro Alexandre de Moraes, a medida faz referência ao inquérito que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e a condução do processo por parte dele, Alexandre de Moraes. São 18 horas e 55 minutos, faltam 5 para as 7 agora na Paraíba. Ontem um ouvinte, que eu não me recordo agora quem foi, me perguntou o prazo de validade dessa lei. Se alguém atingido pela lei Magnitsky, se essa pessoa, por quanto tempo fica punida? Ad eterno. Ontem à noite eu fui pesquisar. Ela não sai mais. Na hora que o governo norte-americano, é a lei de lá, viu? É lei feita lá, com uma emenda também produzida pelo Congresso americano. Uma vez a pessoa enquadrada nessa lei, ela não sai mais. Então, as sanções valem para o resto da vida daquela pessoa. Não vai ser atingido. Vai. Qualquer pessoa é. E vai ter dificuldades. Muitas dificuldades. Talvez por isso o ministro Alexandre de Moraes fez aquele gesto ontem lá para a torcida do Corinthians, que o apupou, parte do Corinthians, parte do Palmeiras. Também que não é brincadeira não, você não poder ter conta em nenhum banco, não pode ter. Não, aqui o Banco do Brasil abre uma... Aliás, ele tem conta no Banco do Brasil, ele e todos os demais ministros. Por quê? Porque o dinheiro, o salário de ministro cai na conta no Banco do Brasil. Aí o governo americano vai dizer, cancela a conta dele. Aí o banco do Lula pode dizer, não estou dizendo que vai dizer. Não, aqui quem manda sou eu. A conta está aberta e não fecha não. A presidente do Banco do Brasil não é aqui de Campina, aqui do Catolé? É ou não é? Sim, é daqui. E aí? Aí o governo americano vai dizer, saia dos Estados Unidos, tire sua agência daqui, desapareça. E o banco, qualquer que seja ele, fica impossibilitado
de usar o sistema de compensação que o mundo todo usa, que é o tal do SWIFT, que é dos Estados Unidos. Olha só a implicação que isso tem. Não pode ter cartão de crédito de nenhuma bandeira norte-americana, que é a maioria. Não pode viajar mais em nenhum avião de empresa norte-americana. United Airlines, American Airlines, American, United, qual é a outra? Eu lembro já. Delta Airlines, que são as três maiores. Delta, United e American. Aí não, mas tem um avião da Gol, tem um avião da Latam. Se uma dessas empresas brasileiras tiver conexão com alguma dessas empresas aéreas americanas, elas também serão comunicadas. Ei, pode não viajar não no seu avião. Não, mas o avião da Gol não pode. A Gol tem parceria com a Delta, tem parceria com a United, fazem voos que são conectados um com o outro, conexão tal, também não pode. Imagina a confusão. Não pode ter mais rede social, nenhuma dessas americanas, nem Instagram, nem WhatsApp, eita confusão, nem Facebook. Como é que fica uma pessoa no mundo hoje assim? Dizem que nem iPhone pode mais usar, pode comprar não, negociar com nenhuma empresa americana, nenhuma, porque o nome, o CPF, os dados vão para essas empresas todas. A pessoa buscar fazer alguma coisa não pode. E aí? É complicado, Major. Mas isso não pode. Bom, é o que existe e é o que o americano implanta contra pessoas no mundo todo. Se não vai valer para os brasileiros, aí vai ser a primeira vez. Aliás, é a primeira vez que uma autoridade brasileira é enquadrada nessa lei. E você imagine se o presidente americano botar os outros ministros. Como é que vai ficar? Sei não. Aqui eu conto para vocês o que está acontecendo. Aí as consequências disso aí, se vai surtir efeito, se não vai. Eu tô lendo o que está no papel. Mas por que está acontecendo isso? Olha, o que você ouve de pessoas de um lado e do outro é o seguinte: de um lado, Moraes está certíssimo, palmas para ele, é tampa, é o xerife, botou freio em Bolsonaro, nos filhos, na família, prendeu um cara de terrorista e tal, o pessoal do golpe, né? A gente não escuta. Aí você vai ouvir agora o outro lado. Aí o que é que o outro lado diz? Diz assim: olha, se o ministro estivesse fazendo tudo bem direitinho, do jeito que a lei manda, o governo americano não tinha condição nenhuma de puni-lo, de fazer nada contra ele. Porque hoje eu escutei de um advogado aqui de Campina Grande, um advogado jurista, entendeu, que entende de Constituição, que tal. Ele disse: olha, ninguém no Brasil hoje tem condição de puxar o freio de Alexandre de Moraes. Ele não obedece a ninguém aqui. Então, como ele tomou conta do Brasil, tem que vir alguém lá de fora para dizer: pare, pode não, Major. Você começou a mexer com gente nossa aqui também. Se aquiete, alto lá, baixa a bola. Você não é xerife do mundo, não. Você pode ser xerife aí no Brasil. Agora nós vamos puni-lo porque você mexeu com o americano e porque você puniu empresa dos Estados Unidos. A gente não aceita, vamos puni-lo. Então vocês estão entendendo que a moeda tem dois lados. Um lado dizendo que ele está certíssimo e um lado dizendo que ele está erradíssimo. E que tinha que aparecer alguém no mundo, alguém de fora do Brasil, para puxar o cabresto, as rédeas do ministro Alexandre de Moraes, porque ele está totalmente sem freio. Ele manda prender senador, afastar governador, prender deputado, prender dona de casa, jornalista, a gota serena, e aqui fica todo mundo com medo. Aí um doido lá de fora disse: não, vamos parar com isso, pode não. Enquanto não tinha mexido com ninguém dos Estados Unidos, ninguém tinha dito nada. Quando mexeu, aí aproveitaram, como o homem é amigo de Bolsonaro, disse: vou juntar uma coisa com a outra agora e o cancão vai piar. Então essa é a história. Estou contando para vocês as duas versões. Você acredita na que você quiser. O meu dever aqui é passar um lado e passar o outro lado, porque toda história tem, no mínimo, duas versões. São 7:02 agora. Olha, eu estou fazendo esse programa de hoje, eu preciso dizer isso a vocês porque
Vocês são meus amigos, vocês são minhas amigas, vocês que me dão audiência, e todo mundo que acompanha o programa percebeu, sentiu, notou que nos últimos dias a gente vem sofrendo aí com cortes na programação, a internet falhando e confusão. Mexemos aqui em tudo que é equipamento, procurando algum defeito. E chegamos à conclusão de que o defeito pode estar em um computador, em um. Trocamos cabos, entendeu? Checamos toda a documentação, olha, toda a parte das mesas de som, de microfone, entendeu? Conexão disso, plug daqui, plug dali, tudo funcionando perfeitamente. A conclusão que nós chegamos foi que poderia ser um cabo que foi trocado e que poderia ser um dos computadores. Então hoje eu estou aqui com um cabo novo, vou até aposentar esse cabo, vou botar um sargento em lugar dele, ou um tenente, para ver se não dá mais problema. E do início do programa para cá, eu acho que não houve falha. Antes houve, deixei o cabo velho e falhou a música, trocou, mas eu acho que das 18 horas para cá, desde a abertura do programa, não tivemos mais interrupção. Eu espero que continue assim. Eu vou perder o amor de uns 4 ou 5 mil reais para comprar outro computador. Vou jogar esse danado lá de cima do edifício RIC e vou comprar outro para ver se acaba com esse mói-mói aqui. Você está acompanhando A Cidade em Revista. O seu dia a dia passado a limpo. O clima está chegando a um ponto, minha gente, que o Partido Liberal, PL, que é o partido de Jair Bolsonaro, de Valdemar da Costa Neto, hoje o partido expulsou um parlamentar lá do estado de São Paulo, um deputado federal. E expulsou por quê? Porque o cara disse que Alexandre de Moraes está certo. Deputado federal Antônio Carlos Rodrigues. Houve uma pressão tão grande em cima de Valdemar da Costa Neto que ele, na condição de presidente da legenda, expulsou. O que foi que o deputado Antônio Carlos fez? Elogiou Alexandre de Moraes e mandou que o presidente americano fosse cuidar da casa dele, dos Estados Unidos. Em entrevista publicada exatamente no portal Metrópolis, lá de Brasília, hoje, o deputado Antônio Carlos disse que a aplicação da lei Magnitsky é absurda ao ministro Moraes. É o maior absurdo que já vi na minha vida política. O Alexandre é um dos maiores juristas do país, extremamente competente. Trump tem que cuidar da casa dele, da mulher dele, não se meter com o Brasil como está se metendo. Entrevista do deputado. Aí, meu amigo, os caras foram pressionar Valdemar da Costa Neto. Valdemar confirmou a expulsão, disse que ele acaba de ser expulso do Partido Liberal. A pressão da bancada foi muito grande. Nossos parlamentares entendem que atacar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é uma ignorância sem tamanho, porque Trump é o presidente mais forte do mundo, disse Valdemar. O que precisamos é de diplomacia e de conversa, diálogo, e não de populismo barato que só atrapalha o desenvolvimento da nossa nação. Chega de arrumar confusão, temos que arrumar é o Brasil, disse Valdemar Costa Neto. Expulsaram o deputado Antônio Carlos Rodrigues. É um cidadão, eu estou vendo aqui a fotografia dele, acho que tem uns 70 anos ou mais. Foi elogiá-los e falar mal de Trump, está expulso da legenda. Não esperar nem a janela partidária. É confusão nesse nosso Brasil, viu? São 18 horas com mais 18 nada, 19 e 7. 7 horas e 7 minutos agora.
Olha, no mundo de hoje, eu estou recebendo aqui várias mensagens de pessoas falando sobre essa sanção imposta ao ministro Alexandre de Moraes. Eu quero dizer a vocês que, veja bem, no mundo de hoje, minha gente, é impossível praticamente você viver sem conta bancária, sem cartão de crédito, sem poder fazer um Pix para ninguém, sem poder viajar de avião, sem poder usar a rede social, hein? Como é que vai ser isso? Para onde é que você vai? Fica ruim, não fica não? Hein, Marcos Farias? Marcos está lá em Esperança, disse, até agora transmissão tranquila. O Bebeto Medeiros Marajó também. Paulo, não houve interrupção desde o início do programa. Estou no celular. Felizmente, né? Porque ontem eu estava sem saber o que fazer. Doutor Gildo Lima do Nascimento, até agora tudo nota 10. Lindenberg, Paulo, mesmo com todas essas restrições ao ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro vai ser preso. Eu fui cego até Eduardo Bolsonaro fazer o que fez com os produtores brasileiros. É o que está dizendo aqui o Lindenberg. Sua opinião está externada. Agora, como dizem que a toda ação cabe uma reação, e o americano se arvora de ser o dono do mundo, não é? A Bia José está me lembrando aqui um outro detalhe. Não pode fazer escala em qualquer aeroporto norte-americano. Pode não. Eu sei, por exemplo, você, a determinados voos, você sai daqui para... Você quer ir para o Canadá, por exemplo. Alguém que precisa ir para Montreal, para Winnipeg, para qualquer cidade do Canadá. Há voos que fazem escalas em aeroportos norte-americanos. Tem uns que fazem escala no Panamá, mas tem outros que pousam em aeroportos americanos. Então, quando você vai comprar passagem que coloca lá o seu CPF, tem que colocar, a empresa vai dizer, o senhor não pode viajar, porque o nosso avião faz uma escala em território americano e a sua entrada é proibida. Não, mas eu não vou descer. Não pode. Você não pode nem respirar o ar que está circulando lá nos Estados Unidos. Prejudica a vida de qualquer um. Aí você imagina se isso foi estendido, como está dizendo Lorival Santana, a outros ministros. Porque o que os colegas brasileiros que estão nos Estados Unidos informam é que o Marco Rubio e o presidente Donald Trump resolveram o seguinte: olha, a gente vai fazendo devagarinho. Primeiro, suspenderam os vistos. 8 ministros não podem mais entrar nos Estados Unidos, por enquanto. Aí o que é que acontece? Agora a gente aplica a lei Magnitsky no Moraes. Vamos deixá-lo desse jeito aí que eu expliquei, para ver como é que os outros reagem. Foi um aviso. Se todo mundo... Houve uma reunião ontem de 3 ministros com Lula, hoje tem uma, devem ir praticamente todos. Se eles resolverem que não cedem nada e que todo mundo está apoiando mesmo Alexandre de Moraes, que ele está certo e tal, o governo americano vai estender aos outros a lei Magnitsky. E aí? Como é que esses ministros vão receber o salário? Não, Lula paga em dinheiro. Não sei se pode. Eu não sei se pode. Nenhum vai ter mais rede social, nada. Os filhos, as mulheres, as noivas, namorada, cunhada, agregado, pai, mãe, quem tiver, hein? O negócio é sério. A gente não sabe quais serão as reações. Agora à noite já, minha gente, quando eu já estava aqui no programa, e eu fico conversando com vocês e lendo aqui ao mesmo tempo o que está nas agências noticiosas. O advogado-geral da União, que é Jorge Messias, porque é o seguinte, a AGU, a Advocacia Geral da União, por lei, ela advoga para os 3 poderes. É a Advocacia Geral da União Federativa. Então, se houver necessidade lá no Poder Legislativo, Congresso Nacional, qualquer membro do governo federal, do Executivo e agora do Judiciário. Isso aí não está errado, não. Então, Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, já avisou que a AGU está indo para os Estados Unidos, olha a mão de obra, contratar um escritório de advocacia norte-americano, isso deve custar uma fábula, para fazer a defesa de Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos. Tentar fazer com que, judicialmente, haja alguma forma de evitar que o governo americano faça o que anunciou contra o ministro Alexandre de Moraes. Vocês já imaginaram quanto isso vai custar? Quanto é que um escritório, uma banca de advocacia dos Estados Unidos, de advogados famosos, vai cobrar
para tentar fazer a defesa de Alexandre de Moraes nos tribunais americanos. E outra coisa, a lei existe. Quem aplica é o governo americano. Está errado? Não. À luz da legislação de lá, não. E dizem, o que diz a imprensa mundial diz, é que Trump tem maioria na Suprema Corte Americana. Isso no caso de Alexandre de Moraes. Imagine se os outros ministros forem sancionados. Lá vai contratar mais um monte de advogado. Ninguém trabalha de graça. Se aqui no Brasil tem advogado em Brasília, eu sei porque políticos já me disseram que não sai de casa. A gente diz sai de casa, mas hoje nem sai. Que o sujeito só faz sentar na frente do computador e fazer uma petição, entendeu? E fazer uma defesa baseada naquele processo, alguma coisa. Tem advogado em Brasília que só faz isso por R$1 milhão. É R$1 milhão no pé do CIPA antes dele sentar na frente do computador para peticionar qualquer coisa ao Poder Judiciário. Você imagina nos Estados Unidos. Ela vai cobrar no mínimo 1 ou 2 milhões de dólares, não é de real não. Mas o advogado-geral da União já disse que uma equipe está indo aos Estados Unidos contratar um escritório de advocacia para fazer a defesa de Moraes. Vá tomando conhecimento dessas coisas e vá fazendo suas reflexões por aí. Meu amigo João Alcântara, estou nas Malvinas, Paulo. Walter Carneiro, lembra do ministro Magri, aquele que dizia que cachorro também é gente? Lembro, mas o mal dele foi pegar a cadela e levar no Opala preto do ministério, o carro oficial do governo federal. Ele era ministro, acho que do trabalho na época, Rogério Magri. A cachorra dele adoeceu, ele podia ter ido no carro dele ou pegado um táxi, não, levou o cadelão sentado no banco traseiro para o veterinário. Eu levo os meus bichos quando adoecem, mas levo no meu carro. O ministro levou no carro oficial. Tiraram foto e tudo na época. Você lembra dessa história? Meu amigo João Luiz. Boa noite, Paulo. Estou no 7º Batalhão de Bombeiros. Mandou até uma foto hoje da coluna política lá na televisão. Wilson Siqueira. Araújo Neto. Só vive no ferro de Engomar. Mandou uma foto de Araújo aqui, lá no ferro. Quem mais tem mensagem demais, meu amigo? A poeta Adalto Marques. Ô Lindbergh, eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu li sua mensagem aqui e entendo o seu ponto de vista, mas eu vou fazer uma pergunta e você vai responder intimamente. Não precisa nem responder a mim, não. Quem condena Eduardo Bolsonaro, se colocando em lugar dele, faria a mesma coisa ou não? Porque a família Bolsonaro entende que o processo contra o pai, o patriarca, que é Jair, foi um processo eivado de erros, cheio de injustiças e tal. Então, meu amigo, o filho que não correr para defender o pai, não sei, é apenas uma reflexão que eu gosto de fazer, uma vez que eu me posiciono de um lado do balcão e depois do outro, né? A Luiz, 10 anos, dando manutenção para a sexta-feira. Meu amigo, essa manutenção aí eu gosto de fazer, chama-se manutenção preventiva. Irailson de Freitas, estou no Radiosnet, Paulo, nenhuma interrupção até agora, que bom. Quem mais? Aqui em Pocinho, som maravilha, Antônio Clemente. Antônio Ferreira, boa noite, Paulo. Agora é que o ministro Alexandre de Moraes vai perseguir, vai virar bicho, diz aqui o Antônio Ferreira. Imagine você, um ministro sair do Supremo, como é que ele vai andar de avião? Por exemplo, se não for pela FAB. Avião americano nem pensar, mas o problema não é só o avião de bandeira norte-americana, é como eu disse, são os parceiros. Por exemplo, a empresa Gol. A Gol é uma empresa aérea, apesar de pertencer a estrangeiros, mas é uma empresa aérea brasileira, né? A Latam tem também a sua parte brasileira, embora tenha uma parte chilena, porque Latam foi uma fusão da TAM, lá do comandante, lembra do comandante lá de Marília, comandante Rolim? Transportes Aéreos Marília, TAM, T-A-M. Aí fundiu-se a LAN Chile, formando a LA, que vem de LAN, e TAM, ficou Latam. A Latam voa para os Estados Unidos, assim como a Gol. Então, voou, pousou nos Estados Unidos, o governo americano vai dizer, ou você se nega a transportar esse cidadão, ou não voa mais para cá.
A empresa vai deixar de carregar milhares de passageiros em favor de apenas uma pessoa? Claro que não vai. Muito complicado, muito. Você vai chegar numa loja para comprar alguma coisa, como é que vai pagar? Não tem conta bancária, não pode fazer o Pix parcelado. Ah, mas não é só ele, é a mulher, não sei. Aí é o que estão dizendo. Eu sei que é ruim, coisa boa não é. A reação do ministro ontem lá no Itaquera foi já uma consequência disso. Dar o dedo para o povo não é, né, coisa correta para uma autoridade. Imagine um presidente da República, um governador do estado, sair dando o dedo para as pessoas. Hein? Não é legal. Tem alguma coisa que não está muito legal. Eu queria estar nesse jantar de hoje de Lula como ministro. Você vai entrar já, viu? Vai entrar já, lá no Alvorada, para participar desse jantar. Outra informação que eu quero passar para vocês. Tem quem advogue no governo que Lula grave um pronunciamento para ser transmitido no rádio e na televisão, ou amanhã à noite, sexta-feira, ou no domingo à noite. Isso estava sendo discutido agora à tarde lá em Brasília. O temor de algumas pessoas, inclusive que trabalham no governo, é que Lula se empolgue e diga o que não deve, para piorar ainda mais a situação de sanções a autoridades aqui do Brasil. Mas está em gestação essa ideia de Lula fazer uma fala defendendo o ministro Moraes e defendendo o Supremo Tribunal Federal, a justiça brasileira, essa coisa da soberania e tal e tal. Não sei se vai gravar, nem sei se vai ao ar amanhã ou no domingo. É o noticiário de Brasília que está dando conta dessa provável transmissão em rede nacional. São 19h19 agora. Você está acompanhando A Cidade em Revista. O seu dia a dia passado a limpo. Colégio Autêntico, um mundo de histórias, experiências e conquistas, sucesso e realização presente em cada fase da vida. Da infância e juventude, um projeto de ensino autêntico. Preparamos campeões para a vida. Colégio Autêntico, educação infantil, ensino fundamental e médio, Campina Grande e Patos. Meu pai, na época, falava que estudo não era tudo, mas é sim. Por quê? Nós, sem ser alfabetizados, que mundo nós busca? Que qualidade de vida nós busca? A alfabetização é uma porta de acesso à socialização e à cidadania. Abre caminhos para que pessoas como a Zeilde tenham mais liberdade e autonomia. Alfabetizar para ler o mundo. Uma parceria Rádio Senado. Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a Vitrine Outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na Vitrine Outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 98882-4860 e peça a visita de um consultor. A água que chega à sua casa pode encher de esperança a vida de quem depende do Hospital da FAP de Campina Grande para viver. Agora você pode doar diretamente a partir da sua conta de água da Cagepa. Basta ligar, mandar uma mensagem ou enviar um e-mail. Você vai ajudar no tratamento de centenas de pessoas com câncer e reabastecer com alegria a vida de muitas famílias. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Autorize a sua colaboração com o Hospital da FAP pelo WhatsApp número 98198-4495. 98198-4495. Por falar em Cagepa, tem um comunicado de falta d'água. A Cagepa comunica aos moradores dos bairros Alto de Campina, Acácio Figueiredo, Bairro das Cidades, Catingueira, Catolé de Zé Ferreira, 40, Santa Rosa
e dos residenciais Nenzinha Cunha Lima e Bonaut Filho, todos em Campina Grande, além dos sítios Malhada Grande e Velês, no município de Queimadas, que vai suspender temporariamente o abastecimento d'água para manutenção corretiva na adutora de 500 milímetros a partir das 8 horas de amanhã, sexta-feira, 1º de agosto. Comunica também que o fornecimento d'água deve ser normalizado de forma gradativa a partir das 18 horas do mesmo dia. Então, nessas localidades que eu citei, vai faltar água a partir das 8 horas da manhã e começa a voltar por volta das 18 horas. Então, pelo menos aí, 9, 10, 11 horas sem água. O que mora numa dessas localidades, previna-se, porque falta d'água, meu amigo, falta d'água, minha amiga, é coisa ruim. Forçar uma mulher a beijar é crime. Tocar o corpo de alguém sem consentimento é crime. Divulgar fotos íntimas por qualquer meio, crime. Agredir, humilhar, reter objetos, bens ou documentos, tudo isso é crime previsto em lei. Denuncie. Disque 180. Violência contra a mulher é da conta de todos. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Ouça nossa rádio em seu celular. Baixe o aplicativo Radiosnet, o app de rádio mais leve e rápido para celulares. E ainda é totalmente grátis. Baixe agora para Android e iOS em radiosnet.com. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 3341-3727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Bem-vindo ao Nildo Haute Coiffure. Há mais de 40 anos, tratamos sua beleza com respeito. Espaço de conforto e satisfação, oferecendo a melhor experiência em beleza para você. Nildo Haute Coiffure, em Campina Grande, no São José, Partage Shopping e Marinho, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. A audiência do rádio na internet vem aumentando dia após dia e sentimos orgulhosos de participar deste crescimento desde 1997. Radios.com.br, criado para levar o rádio aos 4 cantos da terra. Acesse agora radios.com.br. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Hora certa. 19h26. Acompanhe agora a coluna política do Em Dia da Rede Ita de televisão. Oferecimento Anatólio Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. E Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande.
bem, já estamos de volta para falar sobre política. Paulo Roberto está por aqui. Aí, Paulo. Chieta Araújo, tudo em paz? Eu sou controle, amigo. Adriano Galdino, deputado presidente da Assembleia Legislativa, está cada vez mais próximo do Partido dos Trabalhadores. Meu amigo. Não para se filiar. Não para se filiar, mas está fazendo uma espécie de intercâmbio, troca de ideias, uma aproximação, como antes nunca tínhamos visto, com os membros do Partido dos Trabalhadores. Nas últimas horas, teve reuniões importantes, por exemplo, com a equipe do deputado Luiz Couto, e foi feito um registro. Adriano Galdino sendo recebido pelo deputado Luiz Couto e pelos assessores do deputado, trocando ideias, figurinhas e tal. Também teve, meus amigos e minhas amigas, uma reunião, um encontro, sabe com quem? Com a deputada Cida Ramos, que é colega dele na Assembleia, mas dificilmente se reúnem só os dois. Dessa vez se reuniram também, tá aqui, Cida Ramos e Adriano Galdino. Rapaz. Batendo papo, trocando ideias, falando sobre conjecturas da campanha do ano que vem, possibilidade de um palanque a mais para o presidente Lula da Silva. Tá vendo qual é que é? Amigo, eu vou dizer coisas. Efraim Moraes correu pro lado de Bolsonaro, Adriano disse, eu corro pro lado de Lula. Pois é, rapaz. Eu vou me encostar em palco e dê sombra. Que a política tem esses movimentos, né? Encostar em palco e dê sombra. Já escutou isso lá no Caribe? Já, muito. Eu não vou me encostar em chique nem mandar caru. Agora, se for um juazeiro frondoso, né? Um jequitibá, pé de jaca bem grande, aí dá pra sobreviva a qualquer seca, né? Cuidado para a jaca não cair da cabeça e o resto você resolve direitinho. Pois bem, nós divulgamos que o governador João Azevedo iria fazer uma reunião, tinha convocado ou convidado o pessoal para uma reunião ontem, dias antes do reinício dos trabalhos na Assembleia Legislativa. E a reunião aconteceu. E o pessoal procurou o governador João Azevedo para que ele falasse o que trataram nessa reunião, se foi política, se foram apenas questões administrativas. João Azevedo falou, presta atenção. Eu continuo trabalhando para a unidade do grupo. Eu acho que o grupo está muito forte, o governo está muito bem. Nós temos entregas importantes na Paraíba e eu continuo naquela ideia de que vamos estar todos juntos em 2026. Acredita no fechamento de uma chapa unida, mesmo com a presença do prefeito Cícero Lucena também? Claro, eu acho que é assim que nós vamos trabalhar. Nós estamos trabalhando para isso e eu tenho certeza que em 26 nós vamos estar todos juntos. Todo mundo vai estar junto, na calma, na paz, na tranquilidade. A gente colocou lá no Camisa 10 também uma chamada em relação ao governador João Azevedo. Olha aqui, João no Curimataú. O governador entrega obras nas áreas de educação e infraestrutura e preside a plenária do orçamento democrático. Tudo isso hoje, quinta-feira, dia 31. Quer a explicação direitinho para você de casa? Olha aí. João Azevedo visitará hoje os municípios de São Vicente do Seridó, Pedra Lavrada, Cuité e Barra de Santa Rosa. Ocasião em que entregará e inspecionará obras em Barra de Santa Rosa. Ele vai presidir a plenária do Orçamento Democrático Estadual hoje às 7 horas da noite. Terminando o mês com a agenda. Muito carregada, muito cheia. Cícero Lucena, prefeito de João Pessoa, também tem dado entrevistas e essa semana chamou a atenção o encontro de Cícero. Adriano teve encontro com os petistas. Cícero teve um encontro somente com Marconi Perillo, que é o manda-chuva do Tucanato Nacional, presidente nacional do PSDB. Há quem diga que o PSDB está praticamente em extinção. Aliás, o próprio deputado Tovar Correia Lima andou dando entrevistas nos últimos dias, dizendo, olha, é provável que eu procure outra legenda, porque o PSDB está definhando. Mas Cícero foi convidado, ao que se sabe, pelo PSDB, para, se quiser voltar a virar tucano, uma vez que ele já sabe que no Progressistas não será candidato, o bico do tucano estará aberto e escancarado. Olha Cícero aqui. Eu tenho sempre dito que o meu projeto é dar continuidade ao trabalho que vem sendo executado no governo do Estado. Eu faço parte do aglomerado de partidos que tem essa missão e que eu defendo o diálogo e defendo critérios para saber quem melhor representa. Tem vários com condições de fazer, mas obviamente que nós temos que oferecer ao Estado da Paraíba aquele que tiver mais a condição de dar continuidade a esse projeto. E estabelecendo critério, eu pretendo permanecer, mas sou grato ao Marconi Perillo, mais um companheiro que ao lado dos demais, vários de Brasília me ligaram dizendo da sua alegria caso eu volte para o ninho tucano, do qual participei durante muito tempo e dei minhas contribuições. Eu acho que era da primeira formação do PSDB aqui. Lá no tempo de Cássio Cunhalinho. Foi aquela descendência do MDB, né? Mário Covas, pessoal, né? Era aquela primeira formação. Dali. Cícero tem umas teses que nos levam a uma reflexão. Ele diz, por exemplo, olha,
Quando o Ronaldo deixou o governo para se candidatar ao Senado, Cícero Lucena disse, Cícero, virou governador. E teria a mesma condição que Lucas Ribeiro terá no ano que vem, João Azevedo deixando o governo, assume. Aí ele diz, eu não fui candidato, porque o candidato foi Mariz, tinha um acordo para ser Mariz, e Mariz tinha melhores condições de se eleger do que eu, Cícero. Então ele advoga a mesma tese para Lucas. Não, Lucas pode assumir, e eu estando melhor, ele poderia, junto com a família Ribeiro, me apoiar. Só que depois do que Aguinaldo Ribeiro disse... Depois daquela entrevista em João Pessoa... Sem chance, né? Sem chance. Aliás, Lucas está empolgado, rodando o estado todo, a gente sabe. E quem conversa com Lucas sabe que ele não vai desistir. E se João saindo, ele assumindo, candidato à reeleição, isso aí ninguém tem a dúvida. Então, Efraim sabe que no União Brasil não será candidato, vai ter que sair se quiser ser candidato. Cícero sabe que no Progressistas não será candidato e Adriano Galdino sabe que no Republicano também não será candidato. São as facetas da nossa política. Aliás, Aguinaldo Ribeiro disse que esse acordo que há, acordo tácito ou não, entre Cícero Lucena e Adriano Galdino, é uma incongruência. Lembra que nós botamos ontem Cícero Lucena aqui, na nossa coluna? Cícero dizendo, eu tenho um acordo com o Adriano, se eu estiver melhor, ele vota em mim e me apoia. E se ele estiver melhor, eu faço um movimento em contrário. Olha o que Aguinaldo disse aqui. Incongruente, dispara líder do Partido Progressista sobre acordo entre Cícero e Galdino para 2026. Olha, o governador vai ter trabalho para deixar esse povo todo junto, todo mundo junto, viu? Eu, assim como outros colegas de imprensa, meu amigo, assim, em 15, 20 anos, a gente consegue entrevistar Aguinaldo Ribeiro uma vez. É difícil ele dar entrevista. Quando dá, sempre solta alguma bomba. Porque ele trabalha nos bastidores. É um político que amadureceu muito jovem ainda, muito cedo, pegou todo o macete e o traquejo com seu pai, Anivaldo Ribeiro, e trabalha muito nos bastidores. Foi ministro, transita no Congresso Nacional, é respeitado por todo mundo. Você vê, o ponto a ponto tem quase 20 anos. Eu entrevistei Aguinaldo Ribeiro uma vez. Exatamente. É desse muito jeito. Difícil. E ele sempre fala, desculpa, tá viajando, não pode, né? Vamos à boca maldita? Vamos lá. A boca maldita de hoje, quinta-feira, vem da Câmara Municipal de São Paulo, a maior metrópole brasileira. Um vereador chamado Lucas Pavanato. Ele estava lá, havia uma manifestação de pessoas enviadas pelo prefeito debatendo um determinado tema e lá para as tantas o Lucas usou um termo que fazia tempo que eu não ouvia. Chamou o enviado do prefeito à Câmara Municipal de São Paulo de pelego. Quanto tempo faz que você não usa isso? Antigamente eu ouvia muito, mas eu ouvia. Pelego é aquele servidor que trabalha contra a greve, ou seja, trabalha para o patrão. Não é mais ou menos isso a explicação? Ou seja, era um sujeito falso, a bandeira, infiltrado ali no movimento paredista, no movimento grevista, mas deixa trabalhando para o patrão, para o empregador. Então, nossa boca maldita de hoje vem dessa cena, dessa expressão usada pelo vereador Lucas, que gerou uma confusão danada na Câmara de São Paulo. Pediu pela ordem? Eu, presidente. Por gentileza, não, é bem breve, só para parabenizar o prefeito. Ele conseguiu a proeza de escolher o sindicalista pelego mais rejeitado pela categoria que ele diz representar da história. Então é realmente uma piada. Caro colega, botar fogo em gasolina aqui dentro não contribui. Não contribui. E o pior que ele disse, ele disse e saiu, né? A vereadora disse, você veio botar fogo em gasolina aqui dentro da pelego. Aí pegou mal. Foi a nossa boca maldita de hoje. Confusão, isso aí, Paulo. É isso, gente. Mais, né? Até amanhã. Muito bem. Vamos agora a Brasília, notícias da capital federal, direto de Brasília, Napoleão de Castro. Fala, Cheta, meu abraço, muito boa tarde a você, boa tarde, Paulo Roberto, toda a nossa equipe. A gente volta de Brasília nesta quinta-feira, 31 de julho, atualizando os temas importantes de hoje na capital federal. A quinta-feira é de expectativa em cima das ações que serão tomadas pelo governo americano a partir de amanhã, 1º de agosto, com um tarifaço implantado pelo governo Trump em relação a grande parte dos produtos exportados pelo país.
Há uma unidade nesse momento de pensamento dos poderes constituídos no território nacional, com ações do governo federal, do próprio Supremo e também do Congresso Nacional, inclusive com a missão de senadores que está nos Estados Unidos. Participando de evento internacional, o presidente da Câmara, Hugo Mota, falou, acima de tudo, sobre a soberania dos países e particularmente do Brasil. O contexto internacional está marcado por crescentes tensões geopolíticas, intolerância, protecionismo e enfraquecimento do multilateralismo. Enfrentamos, ao mesmo tempo, os desafios existenciais da mudança do clima e da vertiginosa digitalização da vida. Esse contexto e esses desafios requerem mais e não menos diálogo, mais e não menos cooperação, mais e não menos diplomacia. São essas as informações desta quinta-feira de Brasília para o Em Dia da Rede Ita. Napoleão de Castro. Napoleão de Castro, como sempre, encerrando a nossa coluna política com as mais importantes informações da capital federal. Você acompanhou a coluna política da Rede Ita de televisão. Oferecimento Anatólia Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. 99999 e Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. Alô, Flávio Meira Lima. Boa noite, Flavinho. Antônio Ferreira, manda aqui. Pois é, Antônio. Quem mais? Boa noite. Painel do Radiosnet aqui, mostrando a audiência fabulosa do programa. Boa noite para todo mundo. Tem alguém fora do Brasil? Tem na Argentina. Aquele ouvinte lá de La Plata, saudações cordiais. Quando quiser mandar uma mensagem, pode mandar. Alô, Valparaíso de Goiás, boa noite. Meus amigos que estão na capital paulista, em Recife, em Jaboatão dos Guararapes. Tem gente em Garanhuns, em Caruaru, a terra do meu pai, João Florencio. Boa noite. Alagoa Nova, Hulk e o Gari, professor Uba, boa noite. Muito obrigado a todos. Saiu uma pesquisa, minha gente, feita para o Senado. Intenção de voto para o Senado. Falta 1 ano e 3 meses, hein, para a eleição. Mas o pessoal vai fazendo aí pesquisas, registra direitinho, não tem proibição nesse sentido. Aí deu o quê? Foi 45,2% para João Azevedo, 35,5% para Veneziano Vital do Rego, Pedro Cunha Lima com 16,3%, Cabo Gilberto 9,2%, Nabor Vanderlei, pai de Hugo Mota, 8,9%, foram os escolhidos aí pelo eleitorado nessa pesquisa feita pelo Instituto Data Quality. Foi publicada hoje na capital paraibana. Na frente, João Azevedo, Veneziano Vital do Rego em segundo, Pedro Cunha Lima em terceiro. Agora Pedro, para o Senado, não nos consta que ele tenha feito qualquer revelação nesse sentido até agora. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a Advocacia Geral da União tome providências rapidamente sobre a extradição da deputada Carla Zambelli.
ouvinte manda aqui, andei lendo sobre a lei Magnitsky. O nome dessa lei é difícil, tem gente pronunciando errado, mas aí quando a gente tem dúvida em relação a uma palavra, o que é que a gente faz? Ou pergunta, quando é o nome de uma pessoa, pergunta a ela, como é seu nome? Aí ela vai dizer o nome do jeito certo. Quando é uma palavra assim de origem de outro idioma, que a gente fica com dúvida, o que é que a gente faz? Vai ouvir quem conhece a história desde o princípio. Essa palavra, Magnitsky, cair no final, é o sobrenome de uma pessoa lá da Rússia, da Ucrânia, que morreu na prisão, conforme eu expliquei ontem para vocês. Então tem gente pronunciando Magnitsky, que é KY no final. Não é. É Magnitsky, KI no final. Então tem gente dizendo aqui, eu andei lendo a lei, o ministro Alexandre de Moraes pode ficar banido das redes sociais. É porque essa lei permite sanções a estrangeiros, entendeu? E nesse caso, essas redes sociais todas são de origem americana, né? As Big Techs têm sede lá nos Estados Unidos. Mas tem o TikTok, que é chinês, que ele pode usar, entendeu? Agora, rede social de origem norte-americana fica muito difícil, muito complicada. O que é que tem mais? São as últimas notícias do programa de hoje, às 7 horas e 43 minutos. Plano para minimizar os efeitos do tarifaço de Donald Trump tem como prioridade proteger os empregos, está dizendo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Para cerca de 60% dos brasileiros, o Brasil vai se aproximar, o Brasil deve se aproximar dos Estados Unidos e não da China. Isso é uma pesquisa que foi feita. Olha, a lógica diz o seguinte, raciocine comigo aí, você, meu amigo e minha amiga. O Brasil tem 201 anos de relação com os Estados Unidos. 201. Não são 201 dias, são 201 anos. Toda a vida, os americanos tiveram governo republicano ou democrata? Democrata ou republicano? E o Brasil aqui teve governo de esquerda e de direita, porque nós tivemos Lula 1, o Lula 2 e o Dilma 1, e um pedaço do Dilma 2. E toda a vida não se relacionou? Toda a vida um não respeitou o outro? O Brasil sabendo o seu tamanho e sabendo o tamanho do americano. Mas nem o americano humilhava a gente, nem o Brasil queria peitar os americanos. Comprava, vendia, vendia, comprava. Aí agora, nesse terceiro governo de Lula, foi que o negócio encrespou. Então alguma coisa errada é agora. Lá atrás não teve. Porque o Brasil exportava e o Brasil importava. Nunca ninguém sancionou nenhum brasileiro, não teve esse negócio de taxação. A polêmica toda começou na campanha americana do ano passado. É importante a gente entender isso. Por quê? Porque Lula, que já era presidente do Brasil nesse terceiro mandato, resolveu declarar publicamente que queria que Câmara Réu se elegesse. Ele disse que era melhor para o mundo porque Donald Trump era um nazista. Lembra disso? Usou essa expressão. Aí o cara ganhar a eleição, você acha que ele ia tratar bem a Lula, depois do que ele ouviu, do que ele soube lá na campanha? Então começou ali. Aí não, foi o último chefe de Estado, chefe de governo a parabenizar Trump, a reconhecer a vitória de Trump. Foi Lula. Depois veio esse negócio aqui do BRICS, no Rio de Janeiro. Lula foi defender que os países membros dos BRICS deveriam usar uma outra moeda que não o dólar nas suas transações comerciais. Aí eu pergunto daqui assim, na minha santa ignorância, qual é a vantagem que o Brasil leva nisso? Se o mundo inteiro negocia com o dólar, ninguém reclama, não faz mal a ninguém, é a moeda que o mundo todo aceita. Aí Lula disse, não, eu quero mudar esse negócio, eu não gosto de Trump, nem gosto do dólar, vamos botar outra moeda. E o cara tomando conhecimento lá. Aí vai perguntar ao chinês, ô Xi Jinping, foi você que defendeu esse negócio do tirar o dólar? Aí Ping disse, eu não, foi Lula. Liga para Vladimir Putin, presidente da Rússia. Ô Putin, foi você? Aí Putin disse, eu não, negócio lá do presidente do Brasil. África do Sul, foi você? Índia, Narendra Modi, foi você? Não, foi Lula. Todo mundo tirou o corpo fora, deixou Lula sozinho. Aí Trump disse, eu pego agora. Aí vou juntar isso aí
ele quer me prejudicar, vou juntar com o negócio de Bolsonaro, pronto, degringolou. Mas por que Lula lá nos outros 2 mandatos não encrespou com o presidente americano? E ele próprio disse, se relacionava com Bill Clinton, com Obama, com Bush filho, e com todo mundo, nunca teve problema, teve agora. Quem é que instruma Lula para brigar com o americano? Será que vocês estão pensando o que eu estou pensando? Hein? Será que é essa pessoa mesmo? Não sei. Então, cutucou o homem sem necessidade. Eu não vejo necessidade nenhuma. Aí, meu amigo, quem cutuca a onça com vara curta, vocês sabem o que é que acontece. Sabe ou não sabe? Essa confusão toda começou aí. Porque se lá atrás, tá certo que não era Trump, né? O presidente, quando Lula estava presidindo o Brasil. Mas teve presidente democrata e teve presidente republicano. Minha gente, o Brasil só teve problema com os americanos lá no início dos anos 80. Não me recordo agora se foi com Ronald Reagan ou foi com outro presidente. Teve um momento que, inclusive, as relações diplomáticas foram, de certa forma, suspensas, mas uma coisa passageira que não durou muito tempo. Agora não. Chegou a essa escalada, chegou a esse ponto, porque cutucaram, como a gente diz, a onça com vara curta. São 19 horas com mais 48 minutos na Paraíba, 7h48 agora. As últimas de hoje está aqui. Paulo Roberto, na Globo News, disseram hoje que Trump arregou, bateu pino no tarifaço, a vitória foi de Lula. Escutei isso hoje, assisti na Globo News. Pronto. Pessoal da Globo News, diz lá o que quiser, e você acredita se quiser. Responda porque vai faltar água amanhã. Já respondi, já disse, já li a nota da Cagepa. É uma manutenção corretiva na adutora de 500 milímetros. Mas por que vai fazer isso? Não tem que fazer, meu amigo. Cano, como dizia minha avó, cano d'água. Uma hora dá vazamento. Quando dá vazamento tem que consertar, não tem outro jeito não. Se deixar, o vazamento só vai aumentando. Isso é no mundo todo. Na sua casa, se estourar um cano aí, a primeira coisa que você vai fazer, se não souber consertar, é chamar um encanador. É ou não é? Aí o encanador vai fazer o quê para consertar o furo no cano? Fechar o registro lá na calçada. Senão não trabalha. Então é a mesma coisa que acontece com a Cagepa. Tem aqui o Zé Carlos. Eu fico sem entender como esses políticos mudam de opinião. O cara quer de um lado, vai para o outro. O cara quer do lado B, vai para o lado C. Meu amigo, é a sobrevivência política. Todos eles ficam buscando a sobrevivência. Quem não é do mundo político, quem só faz votar, tem dificuldade para entender essas coisas. Agora, se você, Zé Carlos, ou qualquer um de nós, for para o mundo da política, se filiar a um partido, conseguir um mandato, vai ter que trabalhar assim. Ou trabalha ou não sobrevive. Quando o político aqui, ele percebe que onde ele está, ele pode levar uma rasteira, tem alguém querendo, entendeu, tirá-lo de tempo, tem alguém que chegou que tem mais voto do que ele, o que é que ele faz? Ele pula para outro lado. Mas ele ontem esculhambava aquele lado para o qual ele está indo. É assim, todos eles fazem a mesma coisa. É a questão da sobrevivência. E falta 1 ano e 3 meses, você vai ver tanta coisa daqui até a campanha do ano que vem, e se eu disser hoje, você diz é mentira. Você não, diz aqui o ouvinte, você não falou sobre essa COP30 que vão realizar em Belém do Pará. Olha, essa COP30, viu, Ezequias Teixeira, vai ser uma das maiores esculhambações da história do Brasil. Já está sendo. Vai ser uma zorra. Uma zorra. A cidade de Belém, que eu conheço razoavelmente bem, para rimar, não tem a menor condição de receber 40, 50 mil pessoas de fora. Não tem estrutura para nada. Hoteleira, leito, estrutura de restaurante, nada. Essa COP vai ser uma zorra. A imagem do Brasil lá fora vai se tornar pior do que já é, com esse negócio dessa COP. Tem gente querendo cobrar $10 mil, $10 mil para dormir e tomar café numa espelunca cheia de mosquito,
sujeito a cair uma cobra, uma serpente em cima da mesa na hora que o povo estiver tomando café ou em cima da cama de noite. Não tem condição. O governo brasileiro inventou de levar aqueles navios transatlânticos, aqueles navios que comportam 4, 5 mil pessoas, navio de cruzeiro, ancorar nos rios para hospedar o povo, autoridades estrangeiras, porque não tem hotel em Belém capaz de botar esse povo. Não tem conexão por estrada, só chega na maioria das vezes de avião, ou de barco, ou de navio. Olha, é uma zorra. Estão fazendo estrada dentro da mata, cortando plantas, entendeu? Desmatando. Tem um trecho lá, você está em plena Amazônia. Olha, Belém é o portal da Amazônia. O Pará é a entrada da Amazônia brasileira. Tem um canto que eles cortaram tudo que era mata, asfaltaram e botaram árvores artificiais, árvores de plástico. Olha, isso vai ser uma zorra, vocês vão ver. Você queria que eu dissesse, pronto. Eu acompanho o noticiário manhã, tarde e noite. O que contam que está acontecendo, meu amigo. E sem falar no carvão, né? Sem falar no dinheiro, no din-din, que o povo acha que os estrangeiros vão trazer. Se eles vão trazer ou não vão, não sei. Só sei que vai ser uma zorra, essa tal de COP. Vários países que mandariam os seus representantes já desistiram. Não tem onde ficar, não tem onde se hospedar. Esse assunto foi parar na ONU, lá em Nova York. Estavam discutindo na ONU essa semana. Como é que se vai pagar $10 mil para dormir e tomar café numa espelunca, uma pensão de madeira, cheia de mosquito do barbeiro, de cobra, de macaco, de tudo que você puder imaginar, aranha, sei lá, pense numa zorra. Professora Jovita, Pai, Filho e Espírito Santo. Bota esse povo para rezar, Jovita. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo agora está abençoado e eu vou lembrando que jamais teremos outra quinta-feira com essa data de 31 de julho de 2025, dia do cachorro vira-latas, porque cada dia é único. E eu espero que vocês estejam aproveitando esse dia muito bem, como eu estou fazendo por aqui. É o dia número 212 do ano. Ao seu final, logo mais à meia-noite, ainda teremos 153 dias desse ano da graça de 2025. Lembre-se, amigo, lembre-se, amiga, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Eles ainda atende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco, não cansa a vista. O norte vem chegando, vai comunicando, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o rádio turista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o rádio turista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. Paulo Roberto. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, esperando ter contribuído de alguma forma para esclarecer os fatos através desse bate-papo, dessa interação, dessa troca de ideias, nas reflexões que nós fazemos sempre a partir das 18 horas. Roberto Guzmão, boa noite. Esse nosso Brasil é uma zorra, né, professor Walter Carneiro? Antônio Clemente pergunta, tem jogo hoje? Tem. A bola já está rolando. São Paulo e Atlético do Paraná começaram a jogar às 7h30, o placar por enquanto é 0-0. 9h30 tem também pela Copa do Brasil, Flamengo e Galo. Flamengo e Atlético Mineiro, jogo marcado para o Maracanã. E na Série B, uma partida hoje, Vila Nova contra o Coritiba. Então, meus amigos, a Rádio Camisa 10 FM fica no ar às 24 horas do dia,
tocando canções maravilhosas, músicas das antigas, páginas musicais que hoje em dia as rádios comerciais praticamente nem tocam mais. Os nossos próximos encontros estão assim marcados. Amanhã, 1º de agosto, por volta do meio-dia, tem coluna política na Rede Ita de televisão. Às 18 horas eu pretendo reencontrá-los aqui em mais um Cidade em Revista. E por ser sexta-feira, amanhã tem ponto a ponto às 7h30 da noite na Rede Ita. Eu vou conversar e quero que vocês acompanhem com o ex-governador da Paraíba, Ricardo Vieira Coutinho. Ricardo Coutinho amanhã no ponto a ponto, com reprise no sábado ao 12h30. Boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto. Você acompanhou A Cidade em Revista. Um resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite. Camisa 10 na seleção. Ai, ai.